Boa noite. Meu nome é Luciano, tenho 48 anos, para quem não me conhece, faço parte do grupo de oração Sopro de Vida em Campinas, e é com grande alegria que retorno aqui. Estava o final de semana inteiro pregando o retiro, vamos ter mais 4 retiros ainda para pregar. Quando a irmã falava de jovem, esse final de semana nós estávamos com 60 jovens. No outro final de semana, agora o próximo final de semana, estaremos pregando para 70 e depois vai ter mais um retiro, mais um, são 5 retiros, em sequência, da paróquia da Palhoça. E simultaneamente tinha mais um pessoal do meu grupo de oração pregando para 100 catequistas, lá na comunidade de Betânia do Padre Léo. A evangelização está forte, está firme. E essa noite estamos juntos aqui. Abre comigo a palavra de Deus, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículo 22 ao 30. Fazem 25 anos que o Senhor me chamou para esse ministério de pregação, e é com grande alegria que eu acolhi no coração esse chamado. Sou casado com a Flávia, ela é ministra de música também na igreja, estamos sempre juntos evangelizando. O tema desta noite é pecado e salvação. Enquanto eu estava ali no banco, me vinha ao coração, só pediria silêncio para poder pregar a palavra de Deus. Senão, não tem como. Eu estava ali no banco meditando sobre este tema. Não é à toa que a renovação, que as apostilas colocaram pecado e salvação. E eu estava ali, nunca tinha me vindo isso, a respeito disso. E o Espírito Santo me inspirou, porque que está um do lado do outro, pecado e salvação. É para nós escolhermos obediência ou desobediência a Deus, o pecado ou a salvação que Jesus nos traz. E esta passagem que nós vamos ler, ela vai falar de, Jesus está dizendo de pessoas que vão dizer para ele: nós estávamos contigo, até pregamos, ouvimos a tua palavra, estamos junto de ti, ouvimos você nos ensinar. Só que ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. E aí é que está o perigo. Estamos na quaresma, e quaresma na realidade para nós cristãos é para ser o ano inteiro conversão, todos os dias, todos os momentos. Mas a quaresma é um tempo oportuno que a igreja vai caminhar, e que nós caminhamos junto com Jesus, nesse período que ele passou 40 dias sendo tentado pelo demônio no deserto. Então cada um de nós nessa noite, através dessa palavra, é para pensarmos se verdadeiramente somos pessoas, cristãos católicos, filhos de Maria, verdadeiramente convertidos ao Senhor, ou apenas penso que sou, imagino que sou e ainda não sou. E aí há um grande perigo, é o que Jesus vai nos alertar. Versículo 22 do Evangelho de Lucas, do capítulo 13. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens, os seres humanos que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos
que não sei de onde sois. Direis então: comemos, bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. Vi mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Eu inicio dizendo, Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus 7:13, ele vai dizer: a porta é estreita, e poucos passarão por ela, poucos encontrarão essa porta da salvação. Largo e espaçoso é o caminho, a porta é muito grande, daqueles que vão para a perdição. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje. E percebam o que eu acabei de dizer para você. Esses que chegaram para... Aqui está falando do que vai ser para o próprio Jesus, para o próprio dono da casa. Na realidade, vamos falar numa linguagem bem clara, para você entender. Está falando que quando o pai fechar a porta, o pai de família, e quem é o pai da família de todos nós, da igreja, de todos os homens e mulheres, quem é o pai? É Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, fomos criados para ser, pelo menos. E nós ouvimos Ele falar o tempo todo, nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos na igreja, estamos o tempo todo ouvindo. Mas pode chegar um dia que nós vamos bater e Ele vai dizer: fechou a porta, eu não vos conheço. Por quê? O perigo de achar que nós estamos salvos sem estar. O perigo de achar que somos convertidos e não somos. Quer ver? Não precisa abrir que eu vou ser breve. Os primeiros, o primeiro homem e a primeira mulher se tornaram os últimos. No livro do Gênesis, eu já estou terminando que o tempo está longo. Vocês rezaram bastante, que bom, rezaram bem no início. Eu estava ali pensando, e eu confesso para você que no primeiro momento me deu um negócio lá, que hora que vão passar o microfone, que eu vou ter que pregar em 2 minutos. Aí quando eu vi, olha só, a gente não entende as coisas de Deus. Quando eu vi o povo inteiro, um rezando pelo outro, me veio assim: o Espírito Santo está agindo, está curando, está libertando, para a palavra de Deus entrar com facilidade aos corações. Porque nós não entendemos. Nós queremos fazer do nosso jeito, a minha vida tem que ser do meu jeito, eu tenho que pregar agora nesse instante. Mas Deus diz: não, primeiro eu quero que eles recebam uma ação, uma unção do Espírito Santo, para poder receber a palavra no meu coração. Eu sou bem sincero mesmo, não tem essa história não. Eu sou pregador, não ando escondido. Então percebam, a palavra ela vai fazer um grande efeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. O tema desta noite é pecado e salvação. Nós lemos que os últimos poderão ser os primeiros e os primeiros os últimos. Adão e Eva, os primeiros seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o jardim, fez um jardim lindo, maravilhoso, deu toda espécie de árvores frutíferas com belo aspecto para o homem e para a mulher comer, se saciar. Tá bom, ele disse: não precisa correr não, até 9h20 está tranquilo. Para vocês verem o que ele falou, né? Então percebam, eu faço isso sempre brincando, tá? No retiro eles faziam isso, eu falava para os retirantes também. Então percebam, e no meio do jardim Deus plantou uma árvore, amém? Amém? Sim ou não?
Amém, coisa nenhuma. Ele plantou 2 árvores no meio do jardim. Quer ver? O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer. E a árvore da vida, veja qual é a primeira árvore, a árvore da vida, olha só, no meio do jardim, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Tinha quantas árvores então no meio do jardim? Mas percebam, Deus falou no versículo 16, deu-lhes este preceito no versículo 16, capítulo 2, versículo 16 agora. Deu-lhes este preceito, Deus deu: podes comer do fruto da árvore do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, morrerás indubitavelmente. Nome bonito botar num filho, né? Indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida, morrereis. E por acaso Deus falou para eles não comerem da árvore da vida, que também estava no meio do jardim? Não. Se eles tivessem comido da árvore, por isso que os últimos podem se tornar quem? Os primeiros podem se tornar o quê? Os últimos. E percebam, Adão e Eva, eles eram santos, viviam na presença de Deus porque eles não tinham pecado. Criados à imagem de Deus, não existia pecado original ainda. Então eles poderiam comer da árvore da vida e não morreriam jamais. E a morte, o pecado não entraria no mundo. Nós também não morreríamos por causa do pecado original. Então percebam, por que eles não foram na árvore da vida? É por isso que eu comecei falando sobre o tema pecado e salvação. Eles escolheram o pecado e não a salvação e não a vida. Quem é o autor e consumador do pecado e da morte? O demônio? Satanás? Quem é o autor e consumador da vida? Deus. Ele é o autor da vida. Jesus Cristo é o autor da vida. O que eles escolheram? A morte. O que dizia a palavra? Indubitavelmente, sem dúvida, morrereis. Eles tiveram e escolheram o que? A morte em vez da vida. Hoje nós temos a chance de escolher novamente a árvore da vida, que é Jesus Cristo, com todos os seus preceitos, com todos os sacramentos da igreja. Escolher o autor, obedecer o autor e consumador da vida, ou escolher o autor e consumador da morte e viver no pecado. Nós temos a opção, e percebam, continuando, estou quase terminando, está interessante, sim ou não? Para você perceber mais ainda, agora, então eles estavam, o ser humano, a morte entrou no mundo, não tinha mais vida, não tem mais jeito, mas em Jesus Cristo, nós estamos tendo a chance de escolher novamente. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, no Evangelho de João 15, correto? Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, é o que Jesus fala. Vejam, os primeiros escolheram, se tornaram os últimos. Por quê? Escolheram entre obedecer a voz de Deus e a voz de Satanás. Escolheram obedecer a voz de quem? Satanás. Nós temos agora, e veja onde que aparece novamente no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem gosta de Bíblia, espero que todos gostem, no grupo de oração, vai dizer assim, em Apocalipse,
quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a igreja: ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Está entendendo? Sim ou não? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando de Jesus. Então percebam, Jesus é a árvore da vida. O que então, nova chance novamente? O que diz? Ao vencedor, aquele que escolher a vida de Jesus Cristo, vai comer o que? O fruto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Continuando ainda, em Apocalipse 22, novamente aparece, percebam, capítulo 22, versículo 1 seguintes: mostrou-me então o anjo um rio de água viva. Quem é água viva? Jesus é água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada foi feito. É tempo de caminhar com Jesus. Olha o que diz: no meio da avenida e às duas margens do rio achava-se uma árvore da vida. Novamente, olha o que diz: se achava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Agora entenda o que está dizendo aqui. 12 é o número do céu, das coisas do céu. O número 7 é o número que Deus se comunica com os homens, mas o número 12 é o número do céu. Então perceba, uma árvore que dá 12 frutos a cada mês. E quando fala que essa árvore da vida vai servir para alimentar as nações, está falando, não vou entrar nisso que daí vai longe, é um estudo longo, mas percebam, essa árvore, os vencedores, e espero que seja eu e você, vão comer do fruto no paraíso, vão se alimentar do fruto da árvore da vida e vão viver eternamente. Quando fala das folhas da árvore da vida, e não é o fruto, porque só os vencedores vão comer do fruto da árvore da vida, só aqueles que lutarem até o fim e escolherem a vida, escolherem a árvore da vida e não a árvore do conhecimento do bem e do mal. E as nações são aqueles que vão ajudar a igreja na hora da dificuldade. Até esses vão experimentar o quê? Do fruto não, da folha. Serão alimentados, ainda tem para todo mundo. Percebam como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Todos aqueles que, mesmo não sendo dos nossos, ajudarem aqui os pequeninos, os discípulos, as pessoas da igreja, vão se alimentar das folhas da árvore da vida. Mas o fruto é só para os vencedores. E que seja cada um de nós. Continuando ainda, e agora eu entro na segunda parte, está tudo junto na realidade. Feliz, capítulo 22 ainda, versículo 14 de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro da revelação de uma pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo. Não é mais Jesus crucificado, filho de carpinteiro, não é mais, mas é o Jesus que está à direita, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, glorioso, maravilhoso, de onde um dia Ele saiu e veio nos resgatar, nos salvar do pecado. E Ele voltou para lá, mas Ele deixou o quê? Nós acabamos de rezar pedindo essa pessoa do Espírito Santo. Olha o que diz: felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito, novamente, à árvore da vida, que pode entrar na cidade pelas portas. Novamente fala o quê? Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida,
para entrar na cidade pelas portas. O que falava ainda há pouco da porta? Que ia bater, e o que o dono ia dizer da casa? Não conheço, não sei de onde sois. Mas para nós, gente, se nós irmos firmes, se realmente nos convertermos verdadeiramente, nós vamos bater e Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Pensa nisso. Pensa, é só correr para o abraço, e o primeiro abraço vai ser de Nossa Senhora. Pensa. Agora triste, quando bater, e pensa na tristeza, e aí é uma tristeza eterna, porque depois que fechar, Jesus, ele é claro, não vai abrir mais. Esse fechar é quando se consumar tudo o que Jesus falou, e tudo que Jesus falou e continua falando vai se consumar, e quando tudo isso se consumar, só vai entrar, e depois que entrar aqueles, os escolhidos, os vencedores, a porta vai fechar, e aí, olha só o que diz, ainda no versículo 15 do capítulo 22, fora os cães, os envenenadores, os impuros, os impudicos, os homicidas, os idólatras, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Ao vencedor entrará, comerá do fruto da árvore da vida. E é essa a nossa escolha para fazermos. É por isso que nós estamos aqui rezando, porque nós escolhemos a árvore da vida, que é Jesus. Amém? Compreenderam essa noite o que Deus quis dizer para nós? Sim ou não? Eu vou dizer igual eu falei para o retiro, para aqueles... Eu não sei se eu chamo eles de jovens ou de adolescentes, mas eu quero partilhar com você assim, ó. O ministério pode ir ali, mas eu não terminei ainda não, tá? Não mandei você se atrasar ali. Não atrasaram, foi Deus que mandou. Eu quero dizer que eu ia falar, e eu gosto de fazer as coisas ao vivo, que a gente às vezes estuda tanta coisa na Bíblia, que tanta coisa, que nós temos que ir separando o que nós vamos realmente falar. Mas percebam, essa árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, ela tem um nome, mas eu não vou entrar, porque daí vou ter que ir no hebraico, que daí vai demorar mais um pouco. Mas o nome dela é inclinação e modelar. Inclinação ao mal. E por que vem primeiro inclinação? Eu me inclino, naquilo que eu me inclinar, eu vou ser moldado. Naquilo que eu me inclinar a fazer, se eu me inclinar a ler, estudar a palavra de Deus, é na palavra de Deus, é no Evangelho, é na igreja que eu serei moldado. Se eu me inclinar e escolher a desobediência, o pecado, e não a salvação de Jesus, é nisso que eu vou ser moldado. E terminando, entenderam bem como é que se chama a árvore? Inclinação e modelar. Cara, mas existe tolice maior que, olha só, estava lá a árvore da vida, e essa árvore que Deus falou, não comam, o dia que comerdes, morrereis. Mas agora há um grande problema na nossa vida, Alexandre. Para eles não, mas para nós tem um grande problema. Jesus não tinha vindo ainda. Agora há um problema maior ainda para nós na geração de hoje. Mas percebam, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50. A misericórdia do Senhor se estende de geração em geração a todos que o amam e que o respeitam. Esse estender-se é até a vida eterna. Sobre quem? Apenas aqueles que o respeitam e o amam. Mas há um grande problema, eu continuo dizendo. Naquele tempo não tinha Jesus ainda, não tinha vindo em carne e osso, não tinha se encarnado. Jesus veio, falou das coisas do céu, revelou a vida de Deus para o ser humano, para nós. E se nós escolhermos agora entre a árvore da vida, que é Jesus, e da árvore, por que eles escolheram? Do conhecimento do bem e do mal, da ciência, para ter poder.
É para isso que o homem, e muita gente continua escolhendo a árvore do conhecimento. Eu quero conhecer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero poder. E não escolhe Jesus. E aí está sendo meio tanso. Porque é em Jesus que está o verdadeiro poder. É em Jesus que está o verdadeiro poder que os homens e as mulheres que escolhem o poder do mundo não têm. O poder de decidir sobre a sua própria vida. O poder de decidir, de ser, de ressurreição, de vida eterna, de não morrer, mas viver para Deus a vida inteira, eternamente. Então, por isso que a maioria escolhe essa árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, eles escolhem, porque o ser humano quer o quê? Poder. Tem gente que é tanto poder que até na igreja, um cargo basta para a pessoa ter poder. Eu mando, eu desmando, eu faço o que eu quero. Então percebam, o chamado para nós é escolhermos viver sob o poder de Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Então que cada um de nós realmente escolha viver a vida de Cristo. Para isso, vai dizer na carta de Tiago assim: rejeitai, pois. Capítulo 1, versículo 21 de Tiago, o seguinte vai dizer: rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Pode dedilhar aí, Alexandre. Ou não é tu, é outro? É tu mesmo. O que está dizendo aqui? Quando fala em salvar a alma em Tiago, quer dizer renovação da alma. É isso que está dizendo. Ou seja, converter-se. Quaresma é o quê? Conversão. O que é conversão? O que é a nossa alma? Eu já falei aqui talvez, lá no retiro eles queriam saber desde sexta e eu não contei, desde sábado eu só contei no domingo, na hora da efusão do Espírito Santo. O que é a alma? Mente, vontade e sentimento. Se eu receber com mansidão a semente, a palavra de Deus no meu coração, o que ela vai fazer? Vai transformar o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, de agir, as minhas vontades. E aí vai ser como? Vai ser a mentalidade de Cristo, a vontade de Cristo, os sentimentos de Cristo. Tem como dar errado a minha vida? Não. Não tem como dar errado. Então, rejeitai toda malícia, toda maldade, todo pecado. Rejeitar e dizer eu não quero. Mas para mim dizer para o pecado eu não quero, eu tenho que ter alguém preenchendo o lugar onde o pecado quer entrar. Se tiver um vazio na minha mente, nos meus sentimentos e nas minhas vontades, ou eu encher a minha mente, a minha vontade e os meus sentimentos com as coisas, a impureza, imundícies que o mundo quer colocar em mim, não vai ter espaço para a mentalidade de Cristo, para a vontade de Cristo e para o sentimento de Cristo na minha vida. Então o que é a tua alma, meu irmão, minha irmã? Mente, vontade e sentimento. São Paulo vai dizer assim numa das cartas: que o Deus da paz conceda santidade para o teu espírito, para o teu corpo e para a tua alma. Uma outra coisa que 99% dos cristãos erram e interpretam, quando Jesus diz assim, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na nossa realidade de homens e mulheres é assim, a carne ela é forte para ir para o pecado. O nosso corpo ela tem tendência a ir para o pecado, a nossa carne. Para rezar, a carne é fraca. Entenderam como é que é interpretado isso? O espírito está pronto, é óbvio. O espírito é Deus que dá. A carne é fraca. Nós somos
corpo, espírito e alma. A alma é mente, vontade e sentimento. Em obediência à verdade, São Pedro vai dizer: tendes purificado a vossa alma para um amor fraterno, verdadeiro, sincero. Então, quanto mais eu ia falar do retiro, né? Agora me lembrou, o Espírito Santo lembra tudo, né? Depois da efusão eu preguei de manhã o Espírito Santo, teve adoração com o Padre Leandro. Depois eu preguei Maria, a esposa do Espírito Santo. Depois eu preguei vida em comunidade. Quando terminou a efusão do Espírito Santo, e era gente caída no chão, tinha menina que falava assim, ó: eu não sei se eu ria, se eu chorava, se eu caía, se eu levantava, eu não sabia nada, de tanta unção do Espírito Santo. Mas veio 5 meninas que me chamaram a atenção. Quando terminou a pregação, terminou a efusão, chorando, em lágrimas, derramando. Menina de 13, 14 anos. Olha o poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Não é o poder do pregador, que tem que se deixar levar pelo Espírito. Sim, elas vieram chorando. Como é que eu faço, chorando, para ter mais fé, para acreditar mais em Deus? Menina de 13 e 14 anos, 5 vieram. Aquela hora eu podia dizer assim: Jesus, se fosse assim, minha hora, eu estaria muito feliz. E eu falei: lê a Bíblia, vai à missa, foge do pecado, reza o texto, comunga, vive uma vida nova. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. A Bíblia explica a Deus. A Bíblia é ela que vai explicar quem é Deus na nossa vida. E eu falo em todo grupo de oração, em todo lugar que eu tenho ido: meu irmão, se você não está lendo a Bíblia, comece a ler, senão você vai estar perdendo o teu tempo aqui. Jesus não quer, e sim também, mas não é ouvir o que o fulano disse, o que o pregador disse. Sim, a fé vem pelo ouvir, sim. Mas se você não lê a Bíblia, você vai apenas só ouvir falar de Jesus. Se você não dobrar o teu joelho no teu quarto e rezar com a Sagrada Escritura, você nunca vai ter um encontro pessoal, verdadeiro, íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo. Está perdendo teu tempo ficar sentado aqui: mas eu não entendo. O Google vai te explicar então. Vejam que Deus, Ele dá as armas para as pessoas, elas usam para outra coisa. Tudo que você tiver dúvida, você vai no Google e clica. O que quer dizer a palavra? Não tem mais desculpa, gente. Não vai adiantar, porque o próprio Jesus vai usar o celular para dizer para você assim, ó: como você não entende a Bíblia? Jesus, me desculpa, mas eu não entendia, por isso que eu não lia. E até para aqueles que não sabem ler, não tem desculpa, porque se botar no aplicativo aqui, vai dizer Evangelho de São Lucas, tal, a palavra diz isso, diz aquilo outro. E aí, mas e quem for surdo? Quem for surdo, tem aqueles que interpretam, né? Como é que é o nome? Brian, né? Como é que... Libras, eu fiz como entender, né? Libras. Então percebam, não há mais desculpa. Só tem uma coisa para dizer para você no final dessa pregação: ou te converte, ou te converte, ou te converte. Não tem mais o que dizer. Ou nós nos convertemos, mente, vontade, sentimento, tudo para Cristo, ou nós vamos viver igual ao mundo. E eu não estou condenando ninguém, mas a palavra é que falou em Lucas. Um belo dia pode ser a gente achar o pregador, os cantores chegando na frente de Jesus e dizer: eu não sei de onde é que vocês são. Sou lá da Divina, da Divina Misericórdia, lá do Santuário de Ingleses, do grupo de oração, não lembra? Lembra? Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Porque conversão exterior todo mundo pode bancar de santinho, mas no interior, conhecer Jesus profundamente e mudar tudo dentro de nós, requer esforço nosso, em obediência. O que o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher fizeram? Era para obedecer. O que eles fizeram? Desobedeceram. O ser humano é assim, adora desobedecer. Então que nós comecemos hoje a obedecer. Se você lê a Bíblia todo dia, eu quero dizer para você,
lê a Bíblia todo dia e pratica tudo que está ali, se daqui a 1 ano você não mudar totalmente o teu jeito de ser, e você vai estar totalmente apaixonado por Jesus, se já é chamado, vai ser mais ainda. Carola, só quer igreja. Eu paro de pregar, nunca mais eu prego a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia todo dia e praticar o que está ali, como Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Quem aqui ama Nossa Senhora aí, levanta a mão. A mãe de Jesus e nossa mãe. E por que você não faz tudo aquilo que ela falou? Num versículo da Bíblia: fazei tudo o que Ele vos disser. Então percebam, não estou bravo não, tá? É meu jeito de falar. Então percebam, Maria, ela foi a melhor pregação da Bíblia de Maria. Fazei tudo o que Jesus disser. Tem como dar errado? Não tem como dar errado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Levanta-te, é preciso cair.